Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Hoje nós vamos bater um papo aqui, gente, com um empresário que eu tenho certeza que você, além de aprender sobre o mercado, você vai aprender sobre vendas. Hoje nós estamos aqui com ele, Diego Braga. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, minha amiga. É uma honra aqui estar com você aqui, participando. Ah, isso aí. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. A casa é sua. Diego, conta pra gente quem é você, o que você faz. Maravilha. O Diego, ele é marido, é pai, marido da Poliana, pai do Bernardo. Mas minha área de atuação, eu sou empreendedor do ramo pet, né? Eu tenho um negócio de multicanais de vendas no ramo pet. Então nós temos varejo, atuamos com atacado, atuamos com vendas por marketplaces, por licitações. Esse é o nosso mercado, é nosso jogo, né? Nossa, e como você chegou no mercado pet? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória pra gente. Maravilha, minha história é de 26 anos. Hoje eu tenho 38 anos e comecei com 12 anos. Os meus pais montaram um varejo pensando em tirar os filhos daquela criação tradicional, aquela criação onde que a criança só estuda, né? Então eles pensaram em estudar meio período e trabalhar meio período, já nos educar como eles foram educados. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Seus pais são empreendedores? Minha mãe professora e meu pai, toda a vida foi do ramo do transporte, né? Mexia com carretas. E aí decidiram entrar para o comércio mesmo, através a maior motivação deles foi levar os filhos para começar a trabalhar mesmo, né? Tirar o filho daquela criação tradicional da época. E aí eles não tinham histórico como empreendedor, né? Eles montaram mais pensando na gente mesmo. Então, assim, até uma das melhores coisas que me aconteceu, inclusive, porque de lá pra cá, nunca mais eu ganhei uma roupa da minha mãe. Era tudo com dinheirinho mesmo. Ela até comprava, pagava e depois ia descontando da gente. Era uma beleza. Mas bom que ela te ensinou, né? Ensinou. Aí, ó, isso é ótimo, né, gente? Pai e mãe sempre sabem das coisas, né? Sabe de tudo. E aí eles trabalhavam com o quê? Eles abriram uma loja? Aí nós montamos na época, o nome era Casa de Rações Braga. Ela é uma pequena loja de bairro, foi uma loja fundada no bairro Bom Retiro, lá em Betim. E era uma loja pequena mesmo, assim, sem muita pretensão, sem muita estratégia, zero de estratégia na época, né? Mas na época o mercado pet também era um mercado que ele era um mercado pequeno, né? O pessoal ainda comprava fubá para fazer angu para dar para cachorro na época. Ou seja, a ração mais cara era R$11,50 um saco, né? Hoje a média por quilo já é mais do que R$11. Então, o mercado mudou muito de lá para cá. Então, são 26 anos neste mercado especificamente. E quando que você abriu a sua loja? Tá, a minha história vem assim, a loja, ela sempre foi uma loja familiar. Aí quando tinha 18 anos, aproximadamente 18 anos, assumi a gerência da loja. Eu já tinha muita aptidão, o meu sonho era ser carreteiro, na verdade, né, porque vim de um pai carreteiro. Mas eu entendi que eu tinha muita aptidão para vendas, assim, eu amava aquilo ali. Comecei a gostar de fato, e eu vi que tinha um pouquinho de habilidade naquilo, Aí eu assumi compras comercial, mas na época a gente fazia de tudo, né? Comprava, vendia, entregava, montava na moto, recebia, descarregava caminhão de ração, o que mandasse a gente fazia. E eu fiquei durante um período como gerente, depois nós montamos um atacado e varejo. Então, montei com a mamãe um atacado e varejo na época, montei com meus pais um atacado e varejo. E aí, esse atacado e varejo começou a crescer, começou a expandir. E eu comecei, até mesmo por falta de maturidade mesmo, comecei a ficar muito apertado de tanto trabalhar. Nós começamos a construir casas geminadas, eu também com meus pais. E eu comecei a ficar um pouco, bater a cabeça no teto mesmo, assim, de tanto que estava trabalhando. E aí, eu decidi montar e separar as empresas, e aí a mamãe e o papai ficaram, que a loja era deles, né? Mamãe e papai ficaram com a loja, e eu montei uma distribuidora totalmente separado do negócio, e aí montei o meu primeiro negócio próprio mesmo, separado dos meus pais. E aí eu fiquei durante 8 anos só mexendo com distribuição, só mexendo com B2B. Eu comprava das indústrias, revendia para as lojas. E com isso, foi minha maior escola, né? Minha maior fase de aprendizado foi nessa época, onde eu fiquei 8 anos distribuindo, principalmente rações. Então, isso a gente fez conexão aí com praticamente o Brasil inteiro, atuando especificamente em várias regiões de Minas Gerais. Nossa. E aí, minha primeira loja, quando veio minha primeira loja veio em 2022, né? A mamãe ela ainda tinha a loja,
inclusive, que é a minha loja hoje, né? A loja Pet. E ela anunciou, filho, quero que você me ajude a vender a loja. Na época eu estava transitando entre distribuição e muito insatisfeito com os resultados da distribuição, pensar em relação a lucro, grana e tal. E aí eu falei para ela, ó, eu acho que eu vou te comprar ela. Né? Então nós fizemos, isso foi muito rápido, decisão muito rápida, e eu comprei a loja da mamãe em março de 2022. E aí sim que vem a história, né? Do março de 2022 para cá, em março de 2025 agora, fez 3 anos, né, assumindo esse novo projeto, e através da minha experiência, e é por isso que eu falo que a gente teve um crescimento bem legal de março de 2022 até a data de hoje. Bem legal, ele tá sendo assim, um pouco, né, digamos assim, modesto. Nós estamos falando de um crescimento de 21 vezes? 21 vezes de crescimento. É muita coisa. É bastante coisa. E muito comerciante fala que não tá dando certo o negócio. Então vamos ir pra esse lado aí, porque pro negócio crescer tem que vender, né? Tem que vender. E hoje você, além de ser proprietário da loja, você também dá mentorias de venda? Você dá treinamento? Como é que funciona esse lado vendedor do Diego? Maravilha. Em março de 2022, janeiro de 2024, eu já tinha tomado a decisão através de um programa que eu tinha feito com a mentora. Eu já tinha tomado a decisão que eu gostava muito desse treinamento, treinar a equipe, né? Sempre fui muito da área comercial. O meu perfil comportamental é comunicador, executor. Então, assim, não tinha como eu trabalhar com outra coisa, né? Então, a minha área era aquela. Então, depois que eu descobri isso, eu já sempre atuei na área de vendas, aprendi muito sobre vendas estruturadas, principalmente trabalhando com distribuição. Distribuição é assim, se você monta uma distribuição, você tem um galpão, pode ser em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, mas fica escondido aquele galpão. Se você ficar aguardando seu cliente chegar, você não vende uma bala sequer, ou seja, é prospecção ativa, manutenção de carteira, é funil de venda. Então aquilo ali foi minha maior escola para aprender sobre vendas. Quando eu vim para o varejo, através de aplicações daquilo que eu tinha conquistado ao longo dessa carreira, eu vim para o varejo e comecei a aplicar isso no meu varejo. Então, logo começou a dar muito certo, começamos a escalar mesmo as vendas, né? Então, ou seja, são várias estratégias que nós fomos aplicando, estratégias que eu já conhecia também, nunca poupei R$1 em relação a contratar mentorias e cursos, entre outros. Sempre teve investindo em você, na sua equipe. Sou o famoso Papa Curso, eu compro pra mim e pra minha equipe. Esse aí cai na anúncio, hein, gente? Esse aí sofre de tanto que os outros ficam ligando pra gente. Oh, meu Deus, mas é pro bom sentido, né? Deu muito certo. E aí eu tomei a decisão em janeiro de 2024, comecei a atuar um pouco ali no meu Instagram mesmo, comecei um negócio bem pequeno ali, pensando criei algumas aulas, criei um curso chamado Método Venda Ativa mesmo, porque o varejo, não só o varejo pet, o varejo brasileiro, ele é um varejo, 9 a cada 10 é um varejo muito passivo, o cara abre a porta e fica ali esperando o cliente chegar. Sim. É aquela baita de uma reclamação, né? Se tá chovendo, não tá vendendo, o cara tá reclamando, dependendo de quem tá na presidência, o cara reclama, bota a culpa no presidente. Se a loja dele não tá indo bem, ele bota a culpa no mundo, mas a culpa não é dele. E aí eu quis trazer um produto para ensinar o varejo a ser um varejo ativo mesmo, né? Que o empreendedor, ele não só é apaixonado pelo pet ou apaixonado pelo negócio dele, mas ele é apaixonado por vendas, por grana, ou que ele entende pelo menos um processo de como fazer grana mesmo, né? E isso é processo, né? Vendas é processo. Vendas não é aquele talento, o vendedor é aquele cara que é bom de lábio, isso já era, ficou muito para trás. E aí eu criei um produto para poder ensinar o pessoal a criar um processo comercial que crie uma receita previsível para o negócio dele. Né? Que eles não ficam refém do cliente chegar na loja. Hoje o mundo mudou, esse mercado principalmente mudou muito. Então logo eu criei o método Venda Ativa, chamado método VA. Depois lá na frente eu entendi, através de algumas mentorias que eu entendi que o nosso mercado de educação, principalmente digital, está tendenciando muito para mentorias. Eu criei uma mentoria, hoje eu criei uma mentoria chamada Escala Varejo, onde que eu ensino. Aí é um passo a passo, são 11, 12 módulos aí, fora os módulos bônus, que a gente dá
um passo a passo com o varejista, ensinando ele a criar esse processo comercial, mas principalmente aquilo que eu fiz. Ou seja, hoje eu ensino aquilo que eu fiz e eu tenho o privilégio de falar que o que eu fiz que deu certo eu ensino, e aquilo que não deu certo eu também falo, isso aqui não deu certo pra mim não, se você for nessa tá ruim. Mas a minha ideia mesmo é trazer uma mudança de mentalidade pro varejista, e esse negócio de mudança de mentalidade parece meio papo de coach, mas não é a minha ideia. A minha ideia é o quê? É o cara entender que existe um mundo lá fora, ou seja, se ele continuar trabalhando, ele vai ser mais um entre os 9 a cada 10 que vai ficar esperando o cliente chegar e vai morrendo a cada ano vai morrendo, né? Inclusive o mercado pet, ele vem mostrando isso. O mercado pet teve uma queda em 2024 de 3% no varejo tradicional, que é o quê? Esse lojista que fica esperando o cliente chegar, Sim. as lojas, balcão e WhatsApp, esse cara teve queda de 3%. O mercado pet, em geral, cresceu 13%. Nossa. Ou seja, o dinheiro só está mudando de mão, né? Ou seja, está trocando só de mão. O varejista que tá entendendo que aquele varejo que ele montou há 5, 10 anos atrás é a única opção dele, está morrendo a cada ano. Quem está entendendo, como eu, por isso, do crescimento talvez exponencial, sim, claro, um crescimento mais escalado, claro, mas porém, é porque como o mercado é muito amador, quem é um pouco profissional ou quem se profissionaliza nesse mercado, se destaca muito. Sim. Porque as pessoas têm medo, né, de ir ali, clicar no anúncio e comprar uma mentoria, né? Se tem. Tem medo de sair da sua zona de conforto. Porque quando a gente vai buscar por que não tá tendo resultado no nosso comércio, na nossa loja, na nossa empresa, e aí a pessoa, ela escuta, mas o problema não tá ali no meu atendente, o problema não tá ali não é... Tem que começar em nós, né? Então, a empresa é o reflexo do dono. Então, você ralou pra caramba pra você ter o resultado que você teve. Você investiu onde precisava, investiu na equipe. E hoje, você falou também do que diferencia o bom mercado ali, né? O bom comerciante no ramo pet, que é aquele que não está fazendo o mesmo, né? Que foi há 10 anos atrás. Porque hoje, eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo vai olhar no bairro dele. Tem aquela casa de ração de 1.500 anos, que tá do mesmo jeitinho. Gente, no bairro que eu moro tem. Várias. Que tá do mesmo jeitinho. E nós temos outras lojas pet que são assim, você fala assim, meu Deus, que legal. Que inovação. Porque tem muita novidade no ramo pet, né? Sim. E você hoje na sua loja, você falou aqui que vocês têm várias vertentes, né? E conta pra gente hoje sobre esses multicanais de venda, como que funciona um pouquinho na loja. Tá, maravilha. Hoje nós entendemos que o crescimento do varejo, e voltando um pouquinho naqueles números que eu falei, que é Sim. 3% de queda naquele varejo que se manteve com o mesmo padrão de quando iniciou, ou de acordo com a maioria do mercado, e não é só no mercado pet, né? E também o varejo que está crescendo muito. Aí os números, assim, se a gente for falar de números, de quantidade de loja que está prosperando muito no varejo, você percebe que tem poucas lojas bem destacadas e a maioria não está legal mesmo, né? A maioria está vendendo um almoço para comprar janta. Sim. E essa é a verdade. Eles estão trabalhando para pagar fornecedor. Na nossa loja, nós entendemos que para que a gente conseguisse escalar as vendas mesmo, eu teria que ir de acordo com multicanais de atendimento, né? Hoje eles chamam de omnichannel, eles arrumam os nomes bonitos para poder enfeitar o negócio, mas multicanais de atendimento do cliente. Então, hoje nós atendemos balcão. Nós separamos balcão, inclusive. Balcão é o quê? Aquele cliente vai lá na loja física Sim. comprar. Aí nós separamos. O maior crescimento desse canal é o WhatsApp. Então, nós separamos o balcão do WhatsApp. Porque hoje o vendedor, quando ele está no balcão e no WhatsApp, ele não está dando atenção nem para um nem para o outro, não está fazendo nenhum, nem crescendo nenhum. Inclusive, tem muito processo envolvido nisso. Tanto no atendimento de balcão, processo de vendas, quanto no atendimento de WhatsApp, tem um outro processo de vendas que tem que ser seguido. Então, nós atendemos balcão, WhatsApp. Marketplaces são as grandes operadoras, por exemplo, Mercado Livre, entre outros, mas nós estamos também com site próprio, né? Então, além de estar dentro do Mercado Livre, nós também temos site próprio. Nós atendemos também vendas por atacado e vendas por licitações.
Então, vendas por licitações, hoje é um dos nossos maiores canais de vendas, que é vender para os municípios, né? Atendendo aí os pets dos municípios. Então, quando a gente entende, assim, ainda tem vários canais de crescimento, é uma estratégia onde que a gente consegue prever um bom crescimento para a estratégia. Então, ou seja, não é que eu estou crescendo na força do braço, e é uma realidade. Nós estamos crescendo, evoluindo através de uma estratégia e o que eu tenho desenhado ano a ano, nós estamos atingindo, sabe? E a minha perspectiva deste ano para o ano que vem é um crescimento de talvez de 100% de novo, né? Ou seja, e aí a gente começa a ficar um faturamento um pouco mais robusto, dobrar de tamanho por ano começa a ser um baita desafio. Mas aí entra também várias estratégias por trás para que a gente consiga dobrar, triplicar faturamento, principalmente na parte tributária. Hoje a maioria dos empreendedores está no Simples Nacional, acha que o Simples Nacional é uma mãe para eles, e na verdade não é, né? A pessoa, para escalar no Simples Nacional é um baita desafio, então não tem como, na verdade, né? Não tem como ser competitivo nos marketplaces, na internet, se você não tiver amparado por competências tributárias, né? Ou seja, por um bom contador. Se você não tiver muito bem amparado, você não consegue escalar também, porque você deixa de ser competitivo. Então a gente está buscando hoje, além de um regime especial de tributação para que a gente consiga ser mais competitivo, e aí você consegue prever crescimento, negociar melhor com seus fornecedores e prever os crescimentos. E atuando cada vez mais em mais canais de atendimento. Não, e aí você falou de uma coisa muito importante, que as pessoas têm um medo de regularizar a empresa, fica querendo assim, não, vou fazer o negócio aqui do jeitinho, né? Vai no jeitinho. Vai no jeitinho. E aí, ela tem dificuldade de crescer, porque a pessoa começa a faturar mais, ela tem que pagar mais imposto, mas às vezes ela tem que pagar tão mais imposto assim, porque ela tá no regime errado. E aí, ela fica assim, mas quem vai falar? Por isso que é importante a gente ter alguém que a gente vá procurar. Talvez pode ser que não seja o seu contador. Não tô falando aqui mal ou bem do seu contador, nem sei quem que é, nem o dele. Então, assim, mas a questão de buscar uma mentoria é interessante por isso. Porque às vezes a pessoa tá, nossa, eu tô com dívida, eu tô com isso, eu tô com aquilo, mas ela não sabe aonde que a mangueira dela tá furada. Muito bem. Quando a gente fala de mentoria, é assim, ó. O que está sendo muito positivo em mentorias, ou você buscar qualquer profissional, que seja qualquer ambiente, né, qualquer pessoa, cobrando, pagando ou não pagando, são pessoas que já realizaram um nível que você gostaria de atingir no seu negócio, que ela vai te encurtar o seu tempo de aprendizado. Então, assim, o único segredo é esse mesmo. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma referência, graças a Deus eu posso falar que eu tenho vários amigos, poderia citar vários nomes, mas se você tem alguma referência que está ali 1 degrau, 10 degraus acima de você, e você tem acesso a ele e consegue pedir conselho, e não é só pedir conselho e executar, que é o principal, né? Não é só pagar a mentoria fazer, e botar, né, a mão na massa. Se você tem uma informação, você consegue um crescimento muito mais acelerado. Por exemplo, o empreendedor, ele é muito solitário quando ele anda sozinho. Então, o cara não vai saber mesmo que existe um regime especial de tributação para que ele consiga ser muito mais competitivo. Cara, se ele for ficar naquele mundinho dele, dentro do ambiente dele, é Simples Nacional, ou tem alguns lojistas que tem 2, 3 MEI, uma maquininha de cartão com 2, 3 MEI, e muitos aí ainda optando por não pagar imposto mesmo, né? E aí a gente tem isso como concorrente, né? E as pessoas acreditam que ela mudar de regime seja pior para ela, ou que ela vai pagar mais imposto. E, dependendo, assim, se você tem um bom conhecimento nessa área, ou passa a estudar essa área, você passa a pagar muito menos imposto, inclusive. Você muda de regime e passa a pagar muito menos imposto, passa a ter muito mais benefícios tributários para que você cumpra melhor, você tenha, talvez, preços mais competitivos, entre outros. E a empresa cresce, né? A empresa cresce. Então, às vezes a pessoa fica com receio, mas é um passo que você tem que dar para a sua empresa crescer. E voltando no crescimento, qual que foram os pilares para esse crescimento tão grande nesses 3 anos? Foco em vendas. Assim, hoje o empreendedor monta, porque o cara gosta de, exemplo, no meu ramo, o cara gosta muito de pet. Quero montar um pet shop. Quero montar porque eu gosto muito de pet, lá em casa tem 10, vou montar aquele, vou dar banho nos meus cachorros ali, tal, coisa, tal, eu amo fazer aqui, tá? Ela gosta de pet e tal, e talvez ela aprenda um curso de banho tosa, e gestão, e financeiro, e o principal, e vendas.
Porque vendas não é atender o cliente. Esse mercado de atender o cliente já está acabando, na verdade. Vendas é processo, é técnica de vendas. E aí a pessoa, ela tem que entender que para ela empreender, ela tem que ser uma boa líder, ela tem que entender dessas técnicas, ser uma boa líder e treinar o time dela, capacitação. Então, nosso negócio é foco em vendas, e aí é um treinamento, criar um time com essa cultura de vendas. Então, nosso principal setor dentro da empresa é vendas, assim, e não é que os meus principais funcionários são de venda, mas o principal setor. As pessoas, todo mundo tem que olhar para vendas, inclusive todos os setores têm que olhar para vendas. Então, quando você tem os seus principais olhos, seus principais indicadores sendo mensurados para vendas, você vai encontrando caminhos de faturar mais e melhor. E não é só faturar mais, porque talvez faturar mais também, talvez, quanto mais você fatura dando prejuízo, mais rápido você quebra, né? Então, sim, é faturar mais e melhor. Então, nossos olhos estão sempre de como crescer, como faturar mais e melhor. Isso mesmo. E aí, ainda dá para crescer no varejo sem estar no online? Crescer no varejo sem estar no online é fazer milagre. O cara tem que ser muito milagroso. Que dá, eu vou te dizer que o cara dá. Tem algum caminho? Tem, mas ele vai bater rápido a cabeça no teto. A cabeça vai bater. E tem algumas frases que as frases de para-choque de caminhão que eu acho bonito, que aí, fala, se você tá no online, se só tá no online, você tá deixando um dia na mesa. Se você não está no online, você está deixando ainda mais dinheiro na mesa. É uma realidade. Hoje o que eu estou falando aqui, talvez eu estou trazendo e ainda não falei com português tão claro, é que a pessoa que está apenas em um canal ou outro canal, ela está deixando muita grana na mesa. Então, uma hora ou outra, ela vai bater a cabeça no teto. Quando fala bater a cabeça no teto, rapidamente ela vai falar assim, cara, eu não sei mais o que fazer, que eu não estou conseguindo crescer. Então, o online, o digital, é um caminho de escala. E quanto mais profissional você estiver nesses canais, e aí, onde que nós vamos conseguir separar o quê? Um empreendedor muito bom de lábia, faturando muito menos do que um empreendedor gago e mudo, entendendo sobre canais digitais e multicanais de atendimento. Ou seja, sim. Claro que eu usei de brincadeira e de piada, mas é um fato, né? Hoje não basta você ser uma estrela no seu negócio, ser bom. Você tem que entender de processo de venda, você tem que entender de canais de vendas. O cliente mudou, né? O cliente mudou, o cliente evoluiu. Então, assim, você tem que... E é claro, a gente sabe, né? Eu tenho que trazer algumas perguntas, mas a possibilidade que você tem tendo multicanais de vendas do que você está esperando só o cliente chegar na sua loja, é muito menor você ficar esperando, você vai ficar esperando. Você vai atrás do cliente e vai dar certo. Então, você falou aqui sobre os canais de vendas que você tem hoje. Mas temos também aquelas pessoas que têm a sua loja, mas que ainda tem um pouco de receio por não saber em qual canal começar. Mas eu vou colocar na Shopee, vou colocar no Mercado Livre, eu vou colocar no Facebook, e será que compensa? Será que eu vou ter que abaixar o preço demais? As pessoas têm essa dúvida. Que a pessoa que tem a loja, mas que está indo para o digital, mas ainda não sabe. Compensa, não compensa? Eu vou ter que perder muito na minha margem? Legal. Antes de ir para o digital, antes de ir para esse digital que nós estamos falando de marketplace, sim, site próprio. Esses canais até aconselho a pessoa, antes de entrar neles, ela tem um estudo, ela tem um mentor mesmo, um consultor, alguém que venha instruir ela, porque justamente ela não consegue, que o mercado digital ele não tem fronteiras de concorrência, ou seja, este copo meu, ele vai ser comparado com um cara, eu em Minas, comparado com um cara vendendo ele lá no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, vai ser um jogo de melhor preço ou de melhor anúncio mesmo, né? Antes dele dar esse passo, ele tem várias maneiras de crescer o negócio dele no digital, no off e no online, que é, primeiro, aumentar faturamento. Focado. Nós temos 3 maneiras de aumentar faturamento. A primeira delas é vender mais para cada cliente que entra na loja. Então, ou seja, a cada atendimento eu tenho muitas possibilidades de aumentar meu faturamento, né? Oferecendo outros produtos para o meu cliente, dando um bom atendimento, tendo estrutura de fidelização de cliente. Segunda maneira, prospecção de novos clientes, né? Então, ou seja, tem várias e diversas maneiras de prospectar no online e no offline, né? Prospecção de novos clientes, então eu chamo de dinheiro novo de gente nova, né? E
canais de atendimento. Então, são as 3 únicas maneiras que eu entendo que existe de como você escalar vendas. Então, antes de você ir para os canais, faça esse deverzinho de casa bem feito. Tenha uma presença no digital, por exemplo, num atendimento no seu WhatsApp muito bem feita, bem humanizada. Crie uma loja no seu Instagram muito bem feita, bem humanizada, atende bem o seu cliente ali, seja presente, mostre a cara mesmo, comece você empreendedor a mostrar a cara do seu negócio para o seu negócio e comece talvez a utilizar as redes sociais como máquina de vendas mesmo, né? E a gente sabe que para as redes sociais, para ser uma máquina de vendas, o que você menos tem que fazer lá talvez é vender, né? Sim. Então, ou seja, trazer conteúdo relevante mesmo. Tem ali um ambiente de você ter, conquistar, atrair muita gente para o seu negócio. Então, depois que você fez esses 2 deverzinhos de casa bem feito, e aí sim você vai para canais. Mas antes de ir para canais, para os marketplaces, entre outros, tem que ter alguns aconselhos. Tem que organizar e ter alguns aconselhamentos. É porque às vezes a pessoa pensa assim, mas lá vai ser então a galinha dos ovos de ouro. Mas você tá aqui com tudo bagunçado, não compensa, né? É melhor você organizar o que você tem antes de investir em algo maior, né? Sim, não é melhor, é melhor você explorar primeiro tudo aquilo que você tem na mão com o menor custo possível, né? Por exemplo, vender mais para cada cliente não te custa nenhum real a mais, né? Prospecção de clientes, se for por indicação, não te custa nenhum real a mais, né? Ou seja, tem várias maneiras de você fazer... aumentar o seu faturamento, bater a cabeça no teto se for necessário, explorando os canais que você tem, antes de você tentar concorrer com os leões, com os gigantes, né? Que é um fato. Esse canal de marketplace, entre outros, é um canal de gigantes, né? A concorrência é uma concorrência muito grande. Com certeza. E aqui nós temos muitos que falam, nossa, mas tá difícil demais de vender. Vamos falar um pouquinho de conversão. A gente falou aqui de WhatsApp, é um processo diferente, e é um processo também para aquele cliente que chega na loja. Vamos falar primeiro de WhatsApp? Só para a gente... Gente, o tempo já vai voando, mas vai dar tempo a gente falar um pouquinho sobre essa abordagem. Porque às vezes a pessoa tem ali o mesmo atendente ali no caixa e que atende o WhatsApp e ela não consegue fechar a venda. Legal. Nós vamos falar de WhatsApp especificamente. Isso, especificamente de WhatsApp. Depois a gente pode falar. O WhatsApp associado com a ferramenta de CRM, ou então... Diego, não tem nem grana, mas existe ferramentas de CRMs que são gratuitas, né? Mas você pode fazer um CRM, inclusive, no próprio WhatsApp Business, né? Colocando etiquetas. Se você tiver um processo e uma política comercial bem definida para conversão, isso é muito importante partir dos líderes primeiro, né? E tem um processo de atendimento padrão com passo a passo, né? Onde você aborda bem o cliente, qualifica o cliente. Pensa naquela estrutura de funil de vendas mesmo, né? Aborda bem o cliente, qualifica bem o cliente, entende as necessidades do cliente. E olha, hoje eu me sinto muito incomodado com aquele atendimento robotizado. Então, assim, quanto mais quanto mais humanizado, melhor. Sim. E por isso que eu até, inclusive, eu falo, separe o atendente de balcão do WhatsApp, porque hoje, se você demora mais do que 5 minutos para atender o seu cliente, você tem 6 vezes menos chance de fechar aquele pedido. Então, a parte daí. Segundo, treinamento, parte daí. Segundo, qualificar bem o cliente, entender quais são as necessidades dele, o que ele usa, o que ele gasta, entre outros. Trazer uma solução boa para ele. E para Diego, cara, mas o meu vendedor fala com 20 pessoas e fecha com 3, com 5 por dia, e esses outros 15? Esses outros 15 fica no seu follow-up, fica no meio do funil, perdidos, que o seu vendedor talvez não está resgatando. Onde que tem a maior grana na mesa é no seu follow-up. Então, você tem que treinar o seu vendedor a resgatar esses clientes que ele conversou ontem, passou um orçamento, o cara sumiu. Resgatar. E aí, por isso que vem a boa política comercial. O seu vendedor tem que estar treinado tecnicamente, mas principalmente você, como empreendedor, você tem que saber que existe um CAC, que é um custo de aquisição de cliente. Então, você tem que ter uma boa oferta para o cara tomar uma decisão rápida. Sim. Uma boa oferta amparada de gatilho, escassez e de urgência. Olha, eu tenho uma oferta para você fechar comigo hoje. Eu só tenho 5 clientes para fechar com essa oferta. Quando você traz isso, você fecha muito mais vendas. Então, o WhatsApp ele se tornou um ótimo canal de aquisição de cliente, de crescimento, de atendimento. Porém, o seu vendedor tem que saber da estrutura comercial, saber de vendas. Porque senão ele vai abandonando o cliente, vai abandonando leads, né? Vai abandonando conversas. O cara perguntou um preço, ele passou o preço, o cara sumiu, ele some também. Se o cara quiser, é igualzinho o cara vai na loja, foi na loja, atendimento do WhatsApp é igual atendimento presencial. O cara foi na loja,
me pediu um preço. Eu passei um preço e ele não gostou, virou as costas, cara, eu tenho que ter alguma abordagem para aquilo, né? Porque se ele não comprou com você, ele vai comprar com outro. Porque se ele entrou, porque ele quer. Ele quer o produto. Aí se ele saiu, ele vai comprar no próximo. Vai comprar no próximo e não volta mais, né? Não volta. E assim, venda é muito também de relacionamento, né? Muito relacionamento. Porque acaba, assim, gente, quantas vezes você vai numa loja e você ia comprar um copo e você sai lá com uma bacia cheia de negócio. Por quê? Porque o vendedor te tratou tão bem que você fica sem graça. É o que você falou, vender mais para o público. A nossa última pergunta, qual que você acha, no seu ponto de vista, qual o principal erro que está impedindo o crescimento no varejo? O principal erro do varejista, na minha opinião, que está impedindo o crescimento do varejo, é o varejista não se atualizar. Eu acho que o principal erro não é do varejo, é do empreendedor do varejo não entender que ele precisa de fato de ser o mais forte dentro do negócio dele, ou seja, ele precisa dele se capacitar para tocar o negócio dele, porque hoje o varejo mudou, ou seja, antigamente se montava negócios e os negócios talvez prosperavam, o dono nem sabia como, anotando papel de pão e outros. Hoje o mundo mudou. Então, se o varejista não entender que ele é que precisa de se capacitar, e tem vários cursos de graça, não precisa só sair comprando mentorias, consultorias, tem vários cursos de graça. Se ele não entender que ele é que tem que ser o mais forte do negócio dele, de fato, é o que mais impede ele do crescimento dele. É ele mesmo. Ele mesmo. Na minha opinião, sim. Sim, entendo e concordo. Mas, e essa pessoa que está neste ponto que não consegue crescer? Qual que é a sugestão e orientação que você dá para ela sair desse, digamos assim, desse fundo do poço que ela está se encontrando, ou aquele túnel sem uma luz lá no final? O fundo do poço, ele vem primeiro pela zona de conforto, né? Então, assim, é papinho de coach, mas é uma realidade. O fundo do poço é um resultado, é um sintomas da zona de conforto, ou seja, se a pessoa não falar hoje, eu preciso de ajuda, e aí o que mata ela é o orgulho, né? A pessoa, não vou procurar ajuda não, porque toda a vida deu certo, hoje não tá dando mais, eu sempre dei conta, a culpa né? é do mercado, a culpa é do mundo. Então, a primeira coisa é a humildade de entender que ele precisa de ajuda, e aí tem várias, como eu disse, tem vários vídeos, cursos, mas ele que precisa se capacitar e ele precisa de mudança. Se ele continuar fazendo as mesmas coisas, vai morrer. Então ele precisa de fazer coisas totalmente diferentes do que ele tem feito. Então logo, não adianta ele procurar com quem. Ele tem que procurar quem que é a pessoa ou quem que é a ajuda, qual que é a ajuda que ele vai buscar para que ele pare de tentar sozinho e entenda que existe soluções validadas para ele a mercado. É, isso mesmo. E antigamente se falava muito assim, né? Faça as mesmas coisas e tem os mesmos resultados. Hoje em dia, não. Faça as mesmas coisas e você para de ter resultados. Faça as mesmas coisas e comece a morrer. Isso. Decreto falência. Decreto falência. É uma realidade. É uma realidade, gente. Triste ou não, infelizmente é a realidade de hoje. Diego, nossa, meu Deus, dá pra gente falar muita coisa ainda, né, gente? Sobre esse mercado. O ramo de pet tem crescido muito. Vendas, então, gente, nós empreendedores respiramos vendas o tempo inteiro. Sim. Então, pra gente finalizar, né, eu quero que você deixe pra gente as suas redes sociais. Dá pra gente aí, onde que as pessoas podem te encontrar? Maravilha. Você vai me encontrar, o meu principal canal, o Instagram é diegobraga.vendas e a rede social da minha loja, para quem quiser entender um pouquinho ali do nosso trabalho de varejo, é @lojapetbetim. Instagram também, pelo Instagram também. Ah, isso aí. Então você já sabe. Se você tá aí se sentindo realmente sozinho e sem uma luz lá no fim do tudo, talvez, né, gente? Essa luz pode ser essa aqui, ó. Estejamos já vai lá, da luz já vai. Vamos ficar diante da... Aqui nós temos várias luzes, mas toma uma luz pra si, pra você não desistir do seu negócio, né? É importante, em todos os episódios eu falo, o que você vai fazer a partir daquilo tudo que você escutou? Ah, mas eu não sei. Ah, ele deu várias indiretas pra mim. Não pega só como indireta, não. Pega pra assim, não, eu vou pegar e eu vou sentar e eu vou ver onde eu estou errando. Eu não consigo consertar esse erro sozinha, então eu vou procurar quem possa me ajudar.
Porque é interessante, mais do que você consumir conteúdo, é você aplicar o conteúdo que você recebeu aqui agora, né? E a maravilha do podcast é isso, você consumir o conteúdo e aplicar na mesma hora. Isso, já conta fresquinho na mente. É isso mesmo. Diego, muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu conhecimento, né? Você que está aqui com a gente, você que já sabe o que você precisa fazer, porque você já pegou o seu caderno, já pegou ali as suas anotações. Gente, vamos lá, vamos tirar, né? Sair dessa zona de conforto e procurar os melhores resultados, porque o nosso negócio, ele depende de nós. Então, nós como empresários, empreendedores, precisamos ter posições diferentes para a gente alcançar os resultados diferentes, né? Então, você que está aqui, nós deixaremos na descrição do nosso vídeo as redes sociais para você acompanhar ali o Diego, a loja, conhecer um pouquinho do que ele faz, do que é um pouco mais do conteúdo dele. Você acompanha lá. E claro, né, gente, você que chegou até aqui, compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga empreendedora, aquele amigo que está ali precisando daquela injeçãozinha de ânimo. Gente, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.